Olá, bem-vindos a esse podcast, ainda sem nome, sem propósito de negócios, mas com um propósito pessoal meu de muito tempo. Muito tempo eu tenho vontade de fazer um podcast com mulheres mais experientes do que eu. Isso é uma coisa que me acompanha desde criança. Ouvi minha vida inteira, Isabela, sai da sala, isso é assunto de adulto. E eu ficava bem chateada, porque geralmente estava na melhor parte da história. E aí isso me acompanha há muito tempo e eu quis fazer um podcast com duas maravilhosas daqui de Linhares, que quando eu falei o nome delas, todo mundo ficou super empolgado e me garantiu que vão ouvir eles até o final. Eu recebo hoje duas pessoas que eu admiro muito como mulheres corajosas, mulheres independentes, amáveis. Elas conseguem reunir todas essas características em uma pessoa só. Sejam muito bem-vindas, Regina e Edma, ao podcast. Prazer muito grande participar e ser uma das primeiras convidadas aqui. Agradeço a atenção e o carinho. Eu também fiquei muito feliz. No início eu relutei um pouquinho, mas... Normal, né? É normal, mas fiquei feliz pelo convite. E ainda estamos aqui com uma pessoa também que eu gosto muito de ter a amizade dela. Ela não podia estar de fora desse nosso bate-papo de hoje. Bianca, seja bem-vinda. Ela é fisioterapeuta, empresária do mundo fitness, da saúde. E que a gente está, todas três clientes dela, estamos aqui malhando já tem muito tempo. Muito Seja bom, bem-vinda. foi um prazer muito grande, principalmente por conta, né, desse clã reunido. Isso aí. Bom, eu vou começar com as perguntas, mas antes eu queria falar o seguinte. Eu sempre tive muitas mulheres que me acompanharam ao longo da minha vida. Eu me considero abençoada por isso. Eu tive minha mãe, mas além da minha mãe, se a gente for pensar ali na trajetória até hoje, muitas mulheres me influenciaram de alguma forma. Seja por muito tempo ou para aquelas que às vezes você teve um contato de um mês, um dia, mas elas sempre influenciam de alguma forma na nossa vida. E aí, recentemente a gente perdeu a minha avó, 97 anos, uma vida linda, e meu irmão postou num grupo da gente, e ele falando, 2 anos atrás eu perguntei à minha avó qual tinha sido o dia mais importante da vida dela. E ela respondeu para ele assim, o dia mais importante da minha vida é hoje. Porque para trás a gente só tem lembranças. E aí, hoje é o dia mais importante da minha vida. E eu, com essa frase, eu falei, cara, a gente tem muita coisa para ouvir dessas pessoas que já viveram um pouco mais do que a gente. Então, esse é o propósito do podcast. Aprender, ouvir, se inspirar, né? A gente sabe que uma vida ela não é feita só de acertos, ela também tem erros, ela também tem uma caminhada difícil para muita gente, para todos nós, mas eu acho que o que eu vejo em vocês é um olhar diferente para a vida, independente se ela está fácil ou difícil. Então, apesar das adversidades. Né? Apesar das adversidades. Então, é isso que eu admiro muito. Então, eu começo a pergunta que Edma já falou que é a Regina que tem que responder, mas como foi sua infância e quais são as recordações que você traz dessa época, Regina? Menino, esse é um livro que acontece tudo. Pode contar, temos tempo. A nossa infância, de um modo geral, da nossa família, foi assim, uma infância de gente humilde, pobre, mas feliz. A gente era muito feliz, né? Porque mamãe, nós somos só mulheres, né, na família, e a gente teve aquela criação rígida, mas, porém, com muito amor dentro de casa, tanto de pai quanto de mãe. Então, a gente era feliz, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente acordava de madrugada para tirar água de poço, para botar na caixa d'água, para tomar banho. Mas a gente era feliz, do mesmo jeito. Nasceram em Linhares? Não, nós somos de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves. Mas chegamos aqui em 51, em janeiro. E nem ponte tinha, nós atravessamos de balsa. Sim. Que a ponte foi inaugurada em 54. Que nós conhecemos o presidente Getúlio Vargas. Foi? Inclusive, conhecemos.
gente era estudante, tinha que estar tudo uniformizado, né, para ver a passagem dele. Mas foi muito interessante, agora foi uma infância feliz, quando começou a abrir as ruas, que tinha aquelas valas, a gente pulava dentro das valas, tomava banho de água suja, e era uma delícia. Era o que tinha, né? Muito bom. Seu pai veio a trabalho? Papai, ele veio porque nós tínhamos um tio Antônio, que era marido da irmã de mamãe, que morava em Bananal, e ele convidou o papai para vir para cá, e papai veio com a cara e a coragem. Sim. E depois de papai, vieram os nossos avós, né? Isso. E ele veio trabalhar com caminhão, toda a vida papai trabalhou com caminhão, e mamãe era costureira. Sua mãe é gêmea? Mamãe era gêmea. Eu lembro E dela. Alcília. Mamãe e Alcília. Gêmeas idênticas. E Alcília, Gêmeas na idênticas. época que era gêmea de mamãe, morava em Bananal, que o tio Antônio era farmacêutico lá. Sim. E nós viemos morar numa casa que era de tio Antônio, que é onde hoje é a casa de Edna, de César. E ali nós passamos nossa infância. Mas foi muito bom, a gente andava de bicicleta. A igreja bom. ainda era ali? Não, a igreja era Vocês lá. viram construir? Ali era um campo de futebol que a gente assistia jogo, os jogos todos eram feitos ali e a gente ficava ao redor e assistia. Depois, nós fazíamos até campo de vôlei, a gente que fazia os campos de vôlei. Olha. A gente caçava e capinava e levava areia para fazer campo. E nesse meio tempo começou a fazer a igreja assim. Era, como é que se diz? Era tipo um negócio de madeira, né? E Era tipo um uma galpão. cabaninha, tipo um galpão, começou ali. Mas a gente frequentava a igreja lá, até construir vários galpões. E à noite tinha barraquinhas, né, para fazer dinheiro, para a construção da igreja. Quermesse, né? Essa igreja foi construída, demorou bastante. Antes a igreja era a igrejinha velha, que a gente chama hoje. Velha, eu casei na igrejinha velha. E só eu e Edma, né, que casamos lá, já de meia, já casou de cá, mas demorou muito. Que bom. Hein, Edma? Oi. E fala para mim um ensinamento dos seus pais, assim, que te marcou. Tem algum valor, assim, muito forte que você olha para trás e vê do seu pai e da sua mãe? Com certeza que tem. Mamãe e papai, o que a Regina contou aí, né? Foi aquela criação rígida, mas a gente não sentia, porque a gente achava que era aquilo normal, né? Então, agora, eu era muito apegada ao meu pai. Seu pai? Depois houve um problema aí com ele, aquilo desestruturou nossa família, ele saiu de casa. Foi muito difícil. Quando voltou, ele ficou muito apegado a gente de novo. Mamãe aceitou ele de volta com uma filha, que é minha irmã. Ela é minha irmã, né? Não teve culpa de nada, né? Sim, o culpado com era certeza. ele, no caso, né? E o interessante é que ele foi... Mamãe aceitou na casa dela, com a menina e tudo. E quando ele tinha que fazer alguma coisa em benefício da menina, ele pedia a minha opinião. Eu não sei se é porque ele foi embora e na época que a gente era assim, jovem, eles não tinham condição de dar as coisas para a gente. Aí, vamos dizer, a menina queria uma bicicleta, ele ia lá na minha casa, eu já era casada. Ah, você já era casada. Aí perguntava, eu estou querendo dar uma bicicleta para a menina, mas não sei, o que você acha? Porque ele já tinha feito aquilo tudo, né? Aí eu disse, pai, você tem condição de comprar? É assim mesmo que eu dizia, você tem condição de comprar? Eu tenho, então dê. Porque nós não tivemos, mas, ora, são outros tempos, né? Era a mesma coisa, parede de som, tudo ele perguntava a mim. A culpa acompanhou ele, né? Quero fazer uma adendo depois. Eu acho que ele se sentia um pouco culpado, né? Por ter nos deixado uns tempos e voltar ainda com a menina. Mas eu aceitei essa menina. No início foi um pouquinho difícil. Sim, somos humanos. Mas se minha mãe aceitou, por que nós não íamos aceitar? É isso aí. É um dos valores que fica, né? Eu queria só complementar, assim, dizendo que quando aconteceu isso com o papai, nós ficamos chocados, Perdidas. porque eles tinham uma convivência maravilhosa dentro de casa. Nós nunca vimos uma briga de mamãe e papai.
eles sentavam na mesa. A gente tinha o costume de almoçar, jantar, tomar café, na mesa, sentado todos os dias. E a gente via o comportamento, eles andavam de mão dadas, iam para todo canto. Quando surgiu isso, foi a mesma coisa, caiu uma poça d'água em cima da nossa cabeça, que a gente nunca viu papai com coisas assim diferentes, né? Por exemplo, a gente de noite, a gente tinha muita cólica, né, Ed? Papai ia de noite nos cobrir, botava bolsa de água quente na gente. Ele passava, a gente sentia que ele estava presente aí, nos cobertando. Então, quando aconteceu isso, foi mesmo um desastre. Eu quis bater nele, eu peguei o cabo de vassoura para bater nele. Eu só não bati porque não deixaram. Vocês tinham quantos anos? Eu na época, já era casada. Uhum. Ed também, Edmeia também. Então, quando surgiu isso, eu quis matar ele. Sofrimentos. Eu peguei o cabo de vassoura, que ele teve uma discussão lá, eu ia em cima dele para bater mesmo. Mas é porque a gente perde aquela imagem do pai perfeito, né? A que imagem quebra. do pai perfeito. Que quebra, e para a gente se refazer. Voltou, a gente aceitou também. Demorou um pouquinho, mas aquela imagem que a gente tinha. Você fala, como que pode, né? Aquele Quebrou cara... e talvez até repercute depois no próprio relacionamento na história da de gente. vida. Sim, é verdade. A gente não entende na hora, mas o amadurecimento... Repercute, aí você fica com aquilo na cabeça. Será que comigo vai acontecer isso? E a gente leva esses traumas, né, para a vida. E isso, às vezes, justifica algumas atitudes. Coisa, mamãe né? era apaixonada por ele. Mamãe passou mal. Mamãe ficou de cama quase um mês. Mamãe não esperava, você sabe aquele choque assim? Não abalou o sentimento, abalou, mas depois vocês conseguiram... Conseguimos reverter, graças a Deus. Bom. Até que ele morreu, nós demos toda assistência, e ele continuava frequentando as nossas casas, aquilo acabou, mas no começo... Foi bem traumático. Para mim também, foi um sofrimento. Um exemplo que a gente eu sofri tinha de mais com meu papai. pai, depois que eu passei um problema com o marido também, mas meu sofrimento maior foi com meu pai. Nossa, para ver como era que um marcou, espelho né? da nossa Marcou, casa. mas depois que ele voltou, não, ele continuou sendo aquele pai amoroso. Papai era, sei lá, ele era diferente, era uma pessoa diferente. Não é desses pais hoje em dia, que os filhos não... Mas a gente foi criado com muita rigidez. Mas tinha amor junto. Tinha correção, mas tinha amor. O diferencial de vocês, a gente sempre quer saber o que que aconteceu na vida de vocês, que vocês são diferentes. Porque a gente foi criada na humildade, mas com amor, com carinho, com proteção. Mamãe era costureira, fazia roupas maravilhosas, a gente já estava muito bem arrumada, mas às vezes era uma chitazinha. Daquilo ela fazia aquela roupa maravilhosa, que era uma vez por ano, né? Que mamãe fazia uma roupa nova no Natal, mas que a gente se sentia a pessoa mais linda Mas do quando mundo. a gente estudava em Vitória, eu estudei, né? Nossa. E quando você eu foi estudar em vim, Vitória? estudei. Aí quando a gente chegava, sempre tinha uma coisinha em cima da cama. Ou era um pijaminha de seda, ou era uma roupa, mas era um amor A gente mesmo. vinha passar embora, né? Eles falam que os psicólogos de hoje em dia falam muito isso, né? Que os pais eles devem criar os filhos com rigidez e amor. E amor, É a mãe esse, comprava da é gente, a mas receita. ela também ela dava. Achar esse ela equilíbrio, costurava né? aquelas roupas lindas, porque a gente ia muita festa, depois que a gente foi mocinho, né? E a gente frequentava o Juparanã na época. Nossa, as nossas roupas eram as mais bonitas, mais feitas, do pano mais simples que tinha. Mas ela era tão amorosa, tão dedicada e tão caprichosa, que as nossas roupas eram sempre as mais bonitas. Sim. Dizem que os psicólogos, eu estava lendo um dia desse, que falam assim, que só rigidez você cria pessoas muito endurecidas. E só amor e liberdade você pode criar tiranos. Então, achar esse equilíbrio entre o amor e a rigidez é essencial para a criação dos filhos. E vocês tiverem isso, né? Educação e ser honesto também. É um Acima valor, de né? tudo. Nós fomos criados com honestidade. Nós irmãs. A gente é muito honesto em tudo que a gente faz. Olha quanto valor. Em tudo. A nossa palavra, não precisa escrever, não precisa falar nada. Se eu der meu nome, eu vou cumprir. É muito bonito isso, né? Hoje em dia, então...
E sobre a vida e a experiência de vocês, assim, depois tiveram a infância, adolescência, casaram, tiveram filhos. Nessa vida de casar, ter filhos, como é que foi essa primeira experiência de vocês, assim, da educação, de ter educação dos pais, mas depois ter que educar os filhos, ter a experiência do casamento dos seus pais, mas depois ter que viver essa experiência na prática. Aí eu falo, é difícil, assim, pra gente hoje. Como foi para vocês? Olha, eu queria começar do meu primeiro namorado, mas não sei se vou poder. Eu tenho uma pergunta, então assim, né? lá, Tem uma pergunta, deixa pra lá. Deixa Depois, pra lá. daqui a pouco a gente volta. Eu casei, eu tinha 23 anos. Foi o meu primeiro namorado, assim, certo, mas eu tive um namorico, assim, Antes. mas não aprovado. Então, eu casei com a primeira pessoa, assim, que eu conheci como homem, né? Como pessoa, assim, própria para casamento. Casei. Fui feliz durante o período que eu fiquei casada. Eu fui feliz. O que aconteceu comigo foi o que aconteceu com a mamãe. Ao mesmo tempo aconteceu a minha separação, coisa também que eu não esperava, porque a gente vivia também muito bem, e depois eu vim descobrir outras coisas, aí eu tomei a decisão, não fiquei com a mamãe, não. Regina foi radical. Eu fui radical, já fui para o juiz, aí ele foi embora para Manaus, aí ele não queria assinar o divórcio, porque não sei o quê. Meu sogro me deu muita atenção, a família dele toda. Aí foi convocado por edital a minha separação. Mas ele veio para assinar, chegou lá na frente do juiz, ele falou que ele não queria mais separar, porque eu era uma mulher de certo, uma mulher de direito, não sei o quê. Eu levantei, dei um tapão na mesa, caiu copo a tudo quanto é lado. Eu falei, agora quem não te quer sou eu. Eu tenho 2 braços, 2 pernas. Não preciso de você para nada. Você trabalhava, Regina? Eu só era professora, depois fui morar. Trabalhava. Aí fui vender roupa, fui vender joia, fui vender prato, fui vender cosméticos para me manter. Porque eu não quis nada dele, o que eu acho errado. Eu acho que a pessoa tem que ter. Sim. Mas eu sempre fui muito orgulhosa, eu não quis nada. Ela não quis nada dele. E ele era rico. Era rico. A família do Biancardi, na época, era muito rico. Eu falei, eu não casei com você por dinheiro, não quero nada. Era o doutor Sérgio que foi juiz. Eu sei que caiu o copo, tudo quanto é lado. Eu dei um tapão na mesa. E aí, quando foi para assinar o divórcio, que foi o doutor Paulo Lírio, ele falou, doutor Paulo, eu, na verdade, nem queria mais me separar dela, porque ela é muito séria e muito direita. Se alguém falar dela, eu até mato. Olha. Eu olhei para ele assim, agora, falei, Jesus. Né? E assim eu me separei, mas tive 3 filhos com ele. O meu primeiro morreu antes da hora. Depois eu tive esse que morei na casa de Edma por 6 meses, porque eu fiquei incomunicável, porque não podia me mexer. E em Vitória, nessa época morava. Em Vitória, porque minha placenta abria, então a criança saía. Então fiquei de cama, 6 tomando meses. injeção, 6 meses, na casa de Edma, que tem um fato muito engraçado, eu só levantava para ir ao banheiro. É verdade, olha o trabalho que ela me deu. Mamãe foi para lá para ajudar a tomar conta, que Edna tinha 2 empregadas na época e o marido dela era deputado. Para tomar conta também de mim, que eu só podia ir ao banheiro, eu almoçava na cama tudo, porque meu útero abre. Menino, nas vésperas de eu ganhar neném, né, porque esse mês eu fiz com 15 dias de antecedência, eu levanto, fui pro quintal, acho para dar uma espairecida, minha filha caiu de bunda no chão. Olha, foi uma risada. E eu não acudia ela, não. E ela, todo mundo começou a rir e falou, bem, se o filho agora vai nascer, vai nascer aqui, nesse minuto. Gente, foi uma correria. É porque ela estava de 9 meses e eu de 7. Como que eu ia 8 acudir meses ela? e meio, né? Geralmente, eu sou assim, Menina, quando aí- alguém cai, eu rio. Eu não Caí acudo. de mundo que todo mundo começou a rir, ninguém me segurava, ninguém me levantava, mas foi muito interessante. Ele nasceu em Vitória, que é o Jadir Júnior. E Mas não depois eu aconteceu tive nada, depois. o outro filho, Legal. o Flávio, que morreu com 16 anos de uma batida de moto que estava em Manaus com o pai. Aquilo foi a minha derrota. A pior coisa da minha vida. No primeiro eu já sofri muito.
quando eu perdi o primeiro, que eu era apaixonado por criança. Apaixonado. Quando Miguel Anjo de Jamaliquinha nasceu, a gente que tomava conta dele. E tanto que a gente gostava de criança. E quando eu perdi já o primeiro, já pensei que eu fosse morrer. As pessoas acham que você perder um filho que está na barriga, a gente não sente muito, né? Não, a gente, como mulher, a gente sabe. Que eu ia morrer. A gente sabe como isso é difícil, um né? mês na casa de mamãe, porque eu não me conformava. Bem, passou. Aí engravidei do outro, mas também precisei tomar uma série de injeções para segurar, para o útero fechar mais, né? Assim mesmo fiquei na casa dela, porque o útero abria também. Já no terceiro, que foi o Flávio, tive problema também, mas já tive menos. O que o médico dizia? A senhora já tem um, então a senhora está mais confiante. Até que eu demorei de engravidar. Quando o Flávio nasceu, já tinha quase 4 anos. Então eu já estava mais segura para ter o outro. Mas a sensação de ter o terceiro é a mesma coisa de ter o primeiro, de ter o segundo. Sim. Que, gente, eu agradecia a Deus todos os dias pela vinda dele. E depois, com a morte dele, que aí foi pedir para morrer mesmo. Porque ele, diferentemente do Jade, que no caso ficou como primeiro, ele era muito levado, né? Nossa, era levado. Ele não era desse mundo aqui. Olha, ele gastava meus batons escrevendo no espelho. Te amo, fazia coração. Ele era da pá virada, de levado. Mas... fugia de casa, ia lá pescar. Ele caía de bicicleta, o tobogã ainda era aquela descida perigosa, de mato. Ele caiu de bicicleta, se arrastou todo. Um homem que achou ele no meio do capim lá. Era aventureiro. Aventureiro. E aí ele morreu, que aí Jandir mudou para lá, e eles iam passear todo ano lá. Ele estava morando lá? Lá. Eu e Edson íamos para o Rio, levava os dois. E eu tinha um compadre que morava lá, né, amigo nosso, nos recebia, colocava ele no avião, a comissária de bordo tomava conta e a gente vinha embora, né? Ed é sempre comigo. E nenhuma dessas vezes ele morreu lá antes de vir embora, numa batida de moto. É difícil o e luto, levou né? 4 anos. 4 dias para chegar o velório aqui, o caixão. Tem quanto tempo isso, Regina? Isso foi em 87. Então, foi assim, um velório de 4 dias. A minha casa encheu. O nosso corredor encheu. Os vizinhos todos abriram as portas para todo mundo, que ia chegando, gente. E todo mundo dormia lá, e do colchão, Verinha, na época morava no prédio, Verinha que cozinhava, levava comida lá para cima para todo mundo. E Sônia de Palmeira, Conceição, a cidade se mobilizou. Dormiu tudo lá no quarto, esperando o Flávio chegar com o pai. Aí você saber que seu filho vem como carga, aquilo doeu. E outra coisa, quando era para ele vir, tinha lugar para o pai, mas não tinha lugar para o filho na carga. E foi uma luta para chegar, então demorou 4 dias para ele chegar aqui. E quando ele chegou, eu recebi ele assim, com um buquê de flores, que foi Inês Quitiba que providenciou para mim. Tinha muita gente que ia lá. E eu recebi ele assim, com flores, e o caixão dele tinha todo escrito em volta do caixão o nome dos amigos. Eles fizeram com canivete, eu acho, o nome dos amigos dele de lá. Mas foi uma sensação assim, eu não desejo para ninguém. Não tem superação, né, sobre isso, né, e Regina? E outra coisa, não vai dizer que a gente esquece, não. É todo o dia ele está na sua cabeça. Você vai almoçar, ele gostava disso. E tem outra coisa, às vezes eu troco o nome do meu neto por ele. Sim. Eu vou chamar o Gabriel, eu falo Flávio, e meu filho fala, mãe, você viu que nome você falou? Eu falei, não, mãe, você falou Flávio. Inconscientemente, você fala o nome sem querer. Mas a gente perde o material, mas né? Eu ia te dizer, mas é uma lembrança, depois do sofrimento da alma, da carne, fica aquela lembrança gostosa. Eu sonho com ele, eu levanto tão feliz, falei, hoje eu vi Flávio. Aí eu lembro com que roupa ele estava, eu lembro que ele estava com a meinha de buclé, aí então eu tenho aquela sensação tão gostosa. Cheiro? Sinto tudo. Parece que ele me abraçou, parece tudo. É muito bom, gente.
Que bom. É bom demais. Que bom. Aí eu tenho aquela saudade gostosa. Foi doída, mas agora eu não vou Sim. dizer que eu sinto aquela dor que parecia que o coração não fecha. Passa, né? Mas é uma coisa que você aprende a conviver. Por quê? Eu tinha o outro que ainda não era casado. O Flávio morreu com 16, eu já tinha 19 para 20. Então eu pensei, eu não posso só lamentar a morte de um, sabendo que eu tenho outro do meu lado. Sim. Então ele podia dizer, uai, mamãe só gostava então do Flávio, eu estou de lado. Sim. Então eu passei a me entregar mais ao Jade por causa disso, porque o Flávio, pela espontaneidade, ele era tão alegre, tão coisa, que às vezes você fica mais pro lado de cá. E o Jade é assim, ele é mais ponderado, né, Ed? Ele é mais na dele, ele é mais quieto, porque eu fui muito rigorosa na criação dos meus filhos. Não me arrependo de nada. Fui muito rigorosa. Brava também. Brava, tivesse chamado atenção. Eu chamo a atenção dele até hoje, ele tem 58 anos. Outro dia eu chamei a atenção dele na xixa, lá em casa. Não tem disso comigo, não. Então eu passei a se me dedicar a ele, porque ficou eu e ele só. É isso aí. Não, mas tem coisa para contar. Que você tá rindo, Redman? Porque Conta aí. As coisas de Regina. Brinco, outro dia ele foi falando alto comigo, falei, epa, baixa seu tomzinho de voz, que aqui ainda eu sou sua mãe. O dia que eu morrer, você pode fazer o que você quiser. Assim. Isso é bom. E você? Eu Casou? sempre falo que esse menino tinha Teve que ser filho? eu. É. Nossa, eu tenho ele como filho mesmo. Ontem foi aniversário dele, nós saímos para almoçar, né, nós três. Eu tenho ele como filho, eu queria que ele fosse meu. Eu lembrava. Ela fala, ele que tinha que ser meu filho, meu dela. Eu falei, se o seu fosse meu, eu tinha quebrado a cara dele e ele tinha consertado. Você não fez. O meu deu trabalho também, Rodrigo. Tinha que ser dela, porque ela corrigia. E eu sempre fui mais branda, né? Que o meu era levado também. Você casou com quantos anos, Eu Edman? casei com 22. 22? Com Ficou 22 casada anos. até... Fiquei casada há 33 anos. 33 anos. Depois ele fez a mesma coisa que o papai fez. Né? Já vinha fazendo há muitos anos. E tem uma coisa, Teve quantos filhos? 3. 3 filhos. Tem 2 moças e Rodrigo. O pior é que Rodrigo está seguindo o caminho do pai, né? É. Ele é meio elevado também, mas teve uma filha só. Agora, não sei se você vai me perguntar isso, mas a maior alegria da minha vida foi quando minha neta nasceu. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sério? Conta pra gente o que você sentiu. Sou apaixonada pelas minhas netas. Só tenho 2, mas elas são... São do menino ou das meninas? Neta... A mais velha é do Rodrigo. Uhum. Eu só tenho 2 netas. Tenho 3 filhos, mas uma não casou, mas não tem filho. Ela descasou com a profissão, médica, lá em Belo Horizonte. E a outra é de Carina. E as minhas netas só me dão alegria. Agora são todas 2 fazendo medicina. Olha! Uma forma esse ano, a outra entrou esse ano. Mas eu faço tudo por elas. E elas fazem por mim. Você precisa ver que gracinha que elas são comigo. Me ligam sempre, perguntam como é que eu estou, como eu não estou. Compro meus remédios pela internet. Mas deve ser uma bênção ser sua neta também, hein? É cruz. Deve ser. É uma vozona. É uma vozona até para quem não é neta, de verdade. Adota netos. Os filhos dela são meus bisnetos. Meus netos, né? Porque o marido dela é meu neto. Eu tenho paixão por ele. Você adotou. Vamos fazer mais uma pergunta, mas eu vou só perguntar, Regina, para a gente não deixar passar. Qual foi o primeiro grande amor da sua vida? Estou curiosa. Primeiro e último. Mas isso aí vai demorar muito, você não fala então. Não vou contar nada. O primeiro foi o último também, porque eu namorava com ele escondida desde 10, 12 anos de idade. Mas namorava assim, só de olhar. Se eu olhar para ele, nós estávamos namorando. Nunca nos beijamos, nem nada. Só encostava a mão. Eu, às vezes, mamãe mandava eu comprar um relógio de linha, ele já me esperava perto de um cinema que tinha, só para me ver. Aí nós estávamos namorando. E isso durou o quê?
até eu ir para Vitória, mas mamãe não gostava, porque ele era moreno. Tinha família, muito isso, né, da família italiana. Papai era racista. Todas as mamãe. famílias. É o Denô, você conheceu. Conheci. Então, participei. Eu não podia nem chegar. E toda vez que eu via ele na rua, que às vezes eu olhava e tal, tinha umas fuxiqueiras de umas mulheres que corriam. Quando eu chegava em casa, mamãe já sabia que eu tinha visto. Não tem problema. E mamãe já sabia que eu tinha visto ele, né? Que às vezes eu parava um minutinho para conversar com ele e eu chegava em casa e apanhava. Mamãe me batia porque eu encontrei com ele, porque eu não podia. E aí fui estudar em Vitória. Aqueles namoricos assim, ele fazia serenata para mim, mas eu era apaixonada por ele por mim também. E aí fui estudar em Vitória, fiquei um ano lá. Papai soube que ele ia estudar em Vitória. Transferiu você. Ele cuidar com você ali. O porteiro. E aí papai descobriu que ele ia estudar em Vitória. O que papai fez? Papai me transferiu para Colatina, porque ele ia estudar em Vitória para eu não encontrar com ele lá em Vitória, longe dele. Nossa Senhora. Fui estudar em Colatina. Pegamos um trem, o trem quebrou no meio da estrada, nós andamos a pé. Sim, vou chegar. Aí eu só dizia, por que eu estou indo estudar? É o 2º ano do magistério já. Por que eu estou indo para Colatina? Fui para casa de uma tia minha, que eu nem vi, era minha madrinha, mas eu nunca mais vi. Aí ele falou para você não ter que encontrar com ele em Vitória. Mas eu nem ia encontrar direito, que a gente só se via, né? Aqueles namoricos besta. Sim. Mas você sabe que aquele namoro assim, do coração, eu sempre digo que o Denô foi meu amor de coração. E aí fui para Colatina. Papai fez eu prometer diante de uma santa, de um quadro que tinha na casa da minha tia. Eu precisei ajoelhar. Você vai ajoelhar na frente deste quadro que você... E ele foi para Colatina também. Nesse meio tempo, ele sabendo que eu fui estudar em Colatina, transferiu a escola dele para lá. Fez contabilidade na época. E aí ele falou, mas você vai prometer que você não vai encontrar com ele aqui. E eu nem sabia que ele ia estudar lá, que eu fui pego de surpresa. Eu falei, mas como? Eu nem sei se ele está aqui. Se ele vai estudar aqui também, você vai prometer. Aí eu ajoelhei na frente desse quadro de uma santa. Eu não sei nem que santa é mais. Eu prometi que eu não ia encontrar. Resultado, eu fui estudar no Conde de Linhares. Ele estudava à noite na contabilidade, se matriculou no científico, no Conde de Linhares, para ficar perto de mim. Não tinha jeito. Não. Aí o recreio. Abria a porta do recreio, eu ficava na porta do recreio daqui, ele ficava na porta do outro lado, um olhando para a cara do outro, sem se começar. Eu ficava do lado e lá da ponte Colatina. Mas quando eu não podia pegar o ônibus, eu ia a pé. Ele ia atrás de mim, por exemplo. Eu estava aqui, ele estava aqui. Me vigiando com medo de alguém mexer comigo. Nossa Senhora. Mas a gente não conversava. Nunca nos falamos. Ele só me olhava, eu só olhava. Eu ia às festas com meus primos, que eu morava na casa, tinha 2 primos, e eu ia à festa com eles. Eles não queriam que eu dançasse com ninguém. Eu ia dançar com meu primo, ele vinha se meter, não deixava eu dançar mais. Mas a promessa estava na sua cabeça. Tava. E a casa da minha tia dava para o fundo do Rio Doce. Ele passava de canoa, tocando violão, para cima e para baixo. Não vai contar tudo, não. Não vou contar tudo, não. Para você ver, mas era um amor assim... Dos dois, e né? olha, e doía. Você já viu dizer que dor de amor dói? Eu sentia Dói. dor. Meu coração doía, por Deus do céu. E tanto saber, eu falei, gente, eu não posso namorar quem eu gosto. Ele também não. Aí ele teve namoro, ele ficou noivo também. Aí, nesse meio tempo, isso já me casei. Bem, nunca mais vi a cara dele. E a gente morava na mesma cidade, mas a gente não se encontrava. E se encontrava, fingia que não sabia quem era, porque eu era proibida. E outra coisa, ele estudava com Edmeia, ele frequentava nossa casa. Mamãe me trancava num quarto, para eu não sair do quarto enquanto ele estivesse estudando, que de Edmeia na casa de mamãe. Bem, moral da história. Eu me separei 15 anos depois, fiquei 2 anos separada. Não, aí ele perguntava Edmeia, Regina separou mesmo?
Separou. Mas é verdade mesmo? Não estou acreditando. Então, está separado. Nunca, também não vi ele nada. Continuei minha vida. Vou num casamento, lá na BB. Eu, com os meus 2 filhos, mamãe estava... Não vou prolongar não, só para dizer o encontro. Menino, quando eu estou assim, nós estamos no casamento, eu de um lado de cá, a multidão toda ele do outro lado. Eu só vi que ele estava lá e ele me viu. Acabou. Nesse meio tempo, apaga a luz. Durante o casamento, acabou a luz. Ficou tudo breu. Aí nós tínhamos as mesas, nós sentamos nas mesas, eu, mamãe e tal. Demorou uns 40 minutos a luz acende. Ele estava aqui, como eu estou aqui, aqui em pé. Eu acho que ele foi tanteando no escuro. Chegou lá, acendeu a luz, ele estava do meu lado. Menino, ele não sabia o que ele fazia, ninguém sabia. Na época tinha amigos em comum que sabiam, que a gente se gostava. Aí chamou para ele sentar na mesa, aí ele sentou por ali, inventou de pegar um churrasco, e ali ele ficou. Também não conversamos nada não, só bateu um papinho ali. Não, aí ele só perguntou assim, aí depois todo mundo foi saindo, ele falou assim, você ainda gosta de mim? Aí eu falei, muito. Respondi assim. Começou aí, acabou, de novo. Não. Aí, mas eu, por exemplo, eu tinha os filhos, eu não queria dar mau exemplo. Então, passado um tempo, ele perguntou Edmeia. Ele ligava para Edmeia me dá os recados. Não ligava para mim recado. Isso. Pois é, e aí depois disso a gente se reencontrou, ele marcou, perguntou, até Edmeia, que é que fez o coisa, falou assim, deixa eu me encontrar com ela uma vez, pelo menos para conversar, para saber por que não deu certo, por que acabou, o que aconteceu. E aí conversamos. E aí, nesse meio tempo, conversa vai, conversa bem. Ele era casado. Aí ele falou, vou separar da minha mulher, vou ficar com você. Eu falei, tá doido. Eu falei, pelo amor de Deus, linhagem todo vai ver teu pai e mim que eu tô traindo. Aí sabe o que ele fez? Foi na casa do meu sogro, que era o pai de Jadir, falou assim, eu gosto de Regina, ele sozinho, sem eu junto. Eu gosto de Regina desde a infância, ela agora está separada, eu vim comunicar ao senhor que eu vou me separar para morar com ela. Aí meu sogro falou assim, tá, vem vocês dois aqui almoçar aqui que eu quero conversar, porque ela é igual uma filha para mim. Ele foi em Construção da Barra, papai estava morando lá com a menina na época. Foi lá em Construção da Barra, falou, seu Danilo, o senhor nunca deixou eu ficar com ela, agora ela está separada, divorciada, eu vou sair. Ele não tinha separado ainda, primeiro ele pediu os consentimentos. Eu vou me separar para ficar com ela. Pronto, agora com o diabo de linha, vai meter o pai em mim, dizer que eu sou destruidor de lá. E aconteceu. Ele falou, eu vou me separar. E ele pediu a separação. Já estava escrito, né? Já tem muito tempo. Na época foi assim, eu não me sentia culpada não, sinceramente. Eu falei, eu não destruí a vida de ninguém. Ele foi pedir o consentimento do meu pai, foi pedir do meu sogro. Eu sou culpado de separar da mulher? Não, fui viver minha vida. Mulher de e coragem. Aí depois, aí a gente ainda não estava morando junto não. Ele saiu de casa, da casa dele. Simplifica, gente. Aí ele falou com Edma, né? Não sei o que queria. Aí eu falei, como que eu vou falar para Jade que ele quer separar da família para morar comigo? Aí Edma chamou Jade e falou assim, lá em casa, Jade, sua mãe, não, Aldenor, né? Aldenor parece que vai casar com outra pessoa. Edma falou assim? Nem lembro disso. Foi, lá na cozinha. Aí tipo assim, né? O gato subiu no telhado, foi preparando, né, Edma? Como que eu ia falar isso para Jade? Ele nunca nem ouviu nem falar, ele conhecia o Aldenor e tudo. Aí a Ed falou assim, você sabia que o Aldenor vai separar da mulher para casar de novo? Aí ele virou e falou assim, engraçado, não sei se você lembra dele. Eu achei que ele gostava de mamãe, que ele olha mamãe tão diferente. Meu filho. Aí a Edma falou, foi assim mesmo. Aí a Edma falou, pois é com a sua mãe mesmo. Já aproveitou e já falou. Já deu a notícia, notícia, né? Meu filho fez, foi lá onde ele estava, pegou as coisas dele todinho, veio com ele para lá para casa. Eu quase morri quando eu abri a porta. Aí começou.
Vou fazer agora a pergunta para a Edma. Aí eu vivia então. o grande seu amor grande da amor. minha vida. Que bom que você teve a oportunidade, né? Vivi. Porque às vezes as pessoas não têm. Não, vivi É. o grande amor da minha vida. O que vocês acham que significa envelhecer com graça e dignidade? Ixi. Olha, eu não sei se eu não me sinto velho, não. Eu estou de velho na idade. Agora, minha cabeça, só tirando as dores, né, que Bianca sabe. O resto, para mim, eu não me vejo com 83 anos. Eu me vejo assim, uma idade boa, que eu curto, que agora estou vivendo uma fase boa da minha vida, porque moro sozinho, não dependo de ninguém, me mando, faço o que eu quero. Então, eu estou na melhor fase, eu acho que eu poderia ter, Olha, não que dizendo maravilhoso. que eu não tivesse fases boas na minha vida. Sim, sim. Maravilhosa. Mas hoje eu não me sinto assim uma velha. Aham. Por quê? Eu dirijo, eu que me Tem comando. seu dinheiro. Eu tenho meu dinheiro, eu pago minhas contas, meu filho não se mete em nada da minha vida, porque eu também não deixo ele se meter, então ele não me manda, então eu faço o que eu quero. Então eu estou na melhor fase que eu poderia ter na minha vida, Bianca, tirando os 83 anos. Longevidade e atividade física influencia na vida delas? A autonomia. Autonomia. É a A palavra. atividade física não influencia, não, porque eu sinto dor desde que eu tenho. Mas na Agora, autonomia, eu né? sou uma pessoa assim, eu sou decidida e eu sou muito temperamental. O que eu falar na minha vida, eu que decido. Meu filho esses dias falou assim, mãe, acho que você não devia mais dirigir, eu acho que eu vou pegar a chave do seu carro. Eu falei, escuta aqui, foi você que me deu o carro. É você que comprou esse carro para mim? Você não manda me não, rapaz. O dia que eu senti... O dia que o Detran me tirar a carteira... Não, o Detran não. O dia que eu me achar incapaz de dirigir, que eu já estou com dificuldade, que eu estou me sentindo assim, lenta, eu mesmo vou chegar e falar, não vou dirigir mais, porque eu não quero morrer na estrada numa batida. Pode acontecer? Pode. Mas eu consciente que eu posso fazer, eu vou para Vitória sozinho. Eu vou para Vitória sozinho, eu paro na estrada, eu abasteço com pastel, converso com aqueles caminhoneiros e vou embora. Mas... Aí, e tem vezes que eu vou para Vitória, ele não sabe, eu aviso a Edma, porque se acontecer alguma coisa, ela sabe. Alguém tem que saber. E a minha nora. Não avisa meu filho não, porque ele não vai deixar eu ir. Quando eu chego lá, cheguei, passa o zap. Mãe, chegou onde, Vitória? Mamãe, você está em Vitória? Já cheguei. Mas você sabe que 83 anos, mais de 80 anos, né? A gente vê muitas mulheres com muitas dificuldades de autonomia, Não, eu até de morar acredito sozinha. Que ele tem, por exemplo, cuidados, né? Porque uma pessoa de 80 dirigir também pode acontecer qualquer coisa. Mas eu falei, pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar. Até dentro da sua casa você pode cair, bater com a cabeça e morrer. Minha avó renovou a carteira com 80 anos de idade. Eu renovei agora, em novembro. Justamente. Não, em outubro, dia 3 de outubro. Você falou envelhecer com graça e dignidade, com elegância. Com certeza. Com certeza. Isso aí é vocês que fazem, né? Assim Com também. certeza. Mas fala a dica para o pessoal que vai ouvir a gente. Fala as dicas sobre envelhecer com longevidade e exercício físico. Assim, qual é a diferença que faz na vida da pessoa que então, segue? É muito gostoso a gente ouvir ela falar que ela tá na melhor, elas estão na melhor fase da vida delas, com autonomia para fazer tudo no dia a dia elas sempre foram muito ativas, né? Elas estão comigo há pouco tempo, desses 83, 80, mas elas, né, sempre falam que elas já fizeram hidroginástica, caminhada, sempre se movimentaram e sabe, hoje elas colhem o que elas plantaram, né, essa vida toda também. Então, assim, a atividade física, ela está diretamente relacionada à longevidade, porque ela aumenta a expectativa de vida e a qualidade de vida. Então, assim, além das prevenir doenças crônicas, cardiovascular, diabetes e tudo, tem a parte dessa muscular, então a osteoporose e a osteopenia, né, a falta de músculo, essa força nessa idade, esse banco de músculo que elas vieram depositando ao longo desse tempo, hoje é total, né, essa autonomia que elas têm de se movimentar, de descer, de subir, de dirigir. Então, é diretamente relacionado. Ligado à vida que teve. A vida que teve. E ainda hoje, a socialização, né, a conversa, elas vão lá, elas se movimentam, mas elas também conversam com outras pessoas de outras idades, né? Então a atividade física ela traz
todos os benefícios fisiológicos que a gente já conhece, mas a gente vê na prática, assim, é muito gostoso de ver pessoas com mais de 80 Com autonomia total, com autonomia para a vida. E eu falo da elegância, porque elas têm uma postura. Todo mundo chega lá e fala, eu quero ficar. Não, a gente... Seu cartão de visita. Meu cartão, elas fazem pilates. E a gente faz propaganda do Pilates. Eu também estou na melhor fase da minha vida também. Hoje em dia eu faço o que eu quero, apesar de que minhas filhas me controlam um pouco assim, com cuidados, né? As netas ligam para saber como é que eu estou. A minha de Belo Horizonte liga e diz assim, mamãe, você está viva, né? Olha lá, não toma chuva, não pega isso. Tem umas que falam assim, qual a sua agenda de hoje? Karina fala, mamãe, como está a sua agenda hoje? Eu falo, para com isso, besteira. Mas não para. Não, mas olha, a gente viaja muito, a gente passeia muito. Mas eu e Regina saímos, vamos para barzinho. Dava para os botecos, adoro boteco. Olha que bom. E tem uma coisa que eu faço hoje em dia com prazer, Bianca sabe disso também. Esse pão aí eu distribuo. Eu recebi um pão maravilhoso hoje. Eu distribuo nas lojas. Ela dá dou para qualquer pessoa. Que bom. Tem um rapaz. É prazer fazer também, né? Às vezes eu passo num lugar e diz assim, dona Edma, a máquina da senhora está quebrada. Está quebrada. Eu digo assim, não está quebrada não. Por quê? O pão não está chegando aí, né? Eu já te dei 2, hein? É gente de lojas. Uhum. Eu me sinto bem. Essa aqui, no início... Reclamava. Tem que dar pão para todo mundo. Você tem que dar pão para os outros, você fica se exibindo. Mas sabe qual é o problema nosso? Eu vou me meter. A gente fala com todo mundo. Nós estamos mandando... É o homem que está varrendo a rua, é o homem que está carregando o lixo, a gente para, conversa. Tem um homenzinho que faz um churrasco, a gente para lá, ei, Grilo, o churrasco está pronto, nós vamos para o Pilates. Então a gente conversa. Mas não é um problema, né? Minha vida está maravilhosa. Tem uns netos que eu amo. Ontem mesmo nós fomos em Colatina, foi aniversário dela. Vocês duas? Não, com Karina. Ela foi com Karina. A família dele. Ela não quis ir. Aí foi a família dele, do Júnior toda, e eu e Karina. Nós fizemos uma surpresa para a menina, que ela não esperava. Mas foi tão bom, gente, mas ela chorou tanto. Quer coisa melhor que isso? É verdade. Vamos finalizar com a última pergunta? Não sei se Bianca quer fazer alguma. Vamos finalizar com uma... Para vocês duas, uma de cada vez responde. Mas qual é a maior lição que a vida lhe ensinou e que gostaria que todo mundo aprendesse? Que ouvisse a gente. A maior lição de vida, eu acho que é você primeiro se conhecer interiormente. Porque se você não se conhece, você não pode se doar, né? E eu diria que viva intensamente, tudo, com dores, com alegrias, com perdas. Tem tanta coisa boa, apesar das perdas também, tem tantas coisas boas que vêm junto. E a superação. Você tem que superar os seus problemas, seus traumas, suas dores, porque não é fácil, não. Eu passei muitas dores, mesmo com a doença de Aldenor também, que eu fiquei 7 anos dentro do hospital. Mas isso aqui tudo passou. Para mim já passou, eu que tinha que passar, ninguém ia passar por mim. Sim. Eu mesmo que teria que enfrentar aquilo. E enfrentei assim com muita força, com dignidade, nunca me fiz de coitada. Eu achava assim, se Deus mandou para mim é porque eu aguento, eu vou passar. E vinha obstáculo em cima e eu passava por cima. Então, eu acho que a lição de vida é essa, é não perder a esperança e sempre ter expectativa de vida. Muito bom. E que tem muita coisa ainda para viver, né? Que sempre tem alguma coisa boa para vir. Com certeza. Eu acho também. Eu ainda tenho muita coisa para viver. Eu tenho 85 anos, mas eu quero chegar na idade de minha mãe. Minha mãe foi com quase 96, agora, se né? você perguntar o medo, eu vou dizer. 96? Não. Mas eu quero medo, saber. O medo? Medo de morrer. Morro de medo de morrer. Mentira, sério. O resto de noite, falei, nossa senhora, pelo mas amor eu acho de que Deus. todo mundo tem, né? Mesmo você. Eu boto o texto debaixo do meu travesseiro, não deixa eu morrer essa noite. Horror à morte. Regina reza texto toda noite, eu não tenho. Eu tenho horror à morte. Mas é porque você quer viver, né? É isso não é horror aí. Da morte, é vontade eu de quero viver. Viver do jeito que eu estou. Sei por quê, porque eu não era nem para ter, era para ter dizer, me leva, né? Que eu já perdi 2 filhos, já perdi marido, já perdi
Eu quero viver. Ai, eu acho que não é medo da morte, é vontade de viver, né? Mas eu tenho medo de morrer. viver. Eu tenho medo de morrer. Eu falo lá com Nós os queremos meninos viver lá, muito ainda. lá no Pilates eu falo, gente, quando eu estiver dentro daquela urna lá, vocês podem ver que eu estou pé da vida de estar ali. E vocês acham que a gente pode tirar o pé do acelerador quando é mais nova? Porque a gente tem uma ansiedade de fazer as coisas quando a gente é jovem, que a gente olha para as pessoas que já viveram, parece que elas têm mais calma, parece que estão mais sábias para viver o presente sem se preocupar muito com o futuro. Por exemplo, nós somos de uma geração bem aquém da de hoje. Então, nós fomos criados de uma maneira. A geração de agora é completamente pelos meus netos, completamente diferente. Então, Regina, a minha geração foi a melhor que nós tivemos. Não tem melhor. Eu acho que a nossa geração viveu melhor, porque não tinha internet, nós não tínhamos televisão, gente. Então, a gente brincava, a gente passeava, a gente ia à festa, a gente andava de lagoa, ia nas fazendas das amigas. Então, a gente vivia. A gente se arrumava para passear de bicicleta de tarde. Vamos viver, você já falou de mas não é. É isso, hoje em dia não. A internet não deixa para você viver. Né? Nossa. Aprendemos? Caderninho. A gente anotou um monte de coisa. Também que tá eu digo assim, eu vejo meus netos, onde eles vão, você está na mesa almoçando, o telefone, gente, pelo amor de Deus. Vamos combinar com os pais também, né? Não estão vivendo. Mas eu acho que a nossa geração viveu com alegria. Tudo era motivo de alegria, tudo bom. Mas a gente Nosso desafio é transformar essa geração em uma geração nesse equilíbrio. Na verdade, em todo tempo, a gente finaliza agora, mas assim, em todo tempo, eu acho que em todas as fases a gente vai passar fases boas e ruins, né? Eu acho que eles vão aprender que o vídeo, o celular, toda essa fase ali, vão trazer malefícios, mas também benefícios para eles. Tomara, né, que eles entendam rapidamente o valor do contato, da conversa do olho no olho, né, do abraço, dos pães que a gente entrega na rua, né, Edma? Tomara que eles aprendam isso. E, assim, você sabe que uma ideia que me veio aqui, para a gente finalizar, é que no próximo podcast eu vou fazer com uma avó com um neto. Ai, que show! Que a gente muda, a gente tem as duas opiniões sobre a mesma coisa. Isso. E dois olhares é uma oportunidade de ensinar e aprender. Não é? Das duas gerações. Só se for um neto mais velho, porque se for um neto mais novo, minha filha, não vai dar. Um neto de 13, 14 anos já dá para conversar, né? Falar só isso aqui. Um beijo para vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Obrigada pela participação, Bianca, Edma e Regina. Nós estamos bastante felizes. Eu espero que todo mundo curta aí o podcast.